Voltamos com o Jornal da Cidade e o jornalismo brasileiro está de luto. O jornalista Paulo Henrique Amorim morreu na madrugada desta quarta-feira aos 77 anos. Profissional experiente, Paulo Henrique Amorim trabalhou em diversas emissoras, inclusive na Rede Globo. De acordo com o portal R7, Paulo Henrique Amorim sofreu um infarto fulminante em sua residência no Rio de Janeiro. Ele estava fora do ar na Rede Record desde o mês passado, quando foi afastado do programa Domingo Espetacular, exibido pela emissora Record. E a Justiça de Minas Gerais ouviu pela primeira vez esta semana moradores, pescadores e comerciantes prejudicados pela tragédia da barragem de Brumadinho. Justamente no dia em que a Vale foi condenada pela 6ª Vara da Fazenda Pública e autarquias a reparar todos os danos ambientais causados pela lama durante o rompimento da barragem. Na condenação, a primeira em nível estadual, o juiz Elton Pupo Nogueira não fixou o valor a ser pago, porque ele entendeu que ainda não é possível dimensionar o tamanho dos danos. Mas a decisão mantém um bloqueio de 11 bilhões de reais da empresa Vale. E agora a gente tem que partir para o lado concreto, né, de ver quanto cada um teve de prejuízo para que as pessoas sejam ressarcidas. E não só o prejuízo individual, mas o social também. Porque a gente vê que as comunidades foram afetadas no modo de vida delas. E isso precisa também ser restabelecido. Além de causar a perda de quase 300 vidas, os rejeitos da Vale arrastaram o sustento de agricultores, comerciantes e pescadores. O prejuízo é incalculável. A incerteza de como será daqui para frente toma conta de quem vive há meses sem uma resposta. 20 pessoas foram ouvidas hoje pela Justiça. O objetivo é traçar um panorama dos danos sofridos pela população. Foi a primeira vez, depois de quase 6 meses, que pessoas diretamente atingidas foram ouvidas em juízo no processo aberto contra a mineradora Vale. Soraya cultivava verduras no distrito de Parque da Cachoeira. Ela reviveu o desespero do dia 25 de janeiro, que foi registrado em vídeo por vizinhos. Além da nossa horta, temos mais 12 produtores impactados também. Na minha horta, 11 famílias, mais 12 famílias no decorrer do córrego. Estamos há 6 meses parados, com dívidas de Pronaf, que, assim, eu sou uma agricultora que peguei pouco, né? Eu devo, suponhamos, 28 mil para o banco, mas eu tenho agricultores que devem 150. O meu desespero hoje, porque eu tenho família para cuidar, é perigoso eu ir para o acordo, por causa que nós não temos resposta, ela não senta, ela não faz nenhuma proposta para a agricultura, então quer dizer, vamos para o acordo no desespero, mas não que eu vou aceitar, vou ouvir. Adilson tinha uma mercearia e um depósito de gás no mesmo distrito. Foi obrigado a fechar as portas. O depósito eu vendi o caminhão porque não tem como eu manter e a minha mercearia também está bem decadente. E não só eu também estou lá não, tem muito comerciante, lá tem, se não me engano, acho que 8 ou 10 comerciantes. E a gente, então, cada um indo para pior. Você acha que vai fechar tudo? Eu creio que sim, se continuar do jeito que está, vai todo mundo fechar. Essas pessoas têm trazido com toda honestidade e tranquilidade dentro do possível a realidade do que elas viveram. A vontade delas é trazer aqui para essa mesa, trazer para esse processo a verdade do que aconteceu. Elas não querem nada mais do que aquilo que elas perderam. No próximo dia 6 de agosto, o juiz deve ouvir mais 15 testemunhas para colher as provas dos danos ambientais e ao patrimônio. A Vale não nega os danos e diz que há um amplo estudo para diagnosticar os estragos. E acontecerá na zona rural de Paracatu o Campeonato Rural, o campeonato que dá aí a oportunidade para os paracatuenses que moram na zona rural de mostrarem aí o seu talento no futebol e participarem aí dessa competição. Serão ao todo 16 times que vão disputar o campeonato e ainda há vagas, né, que podem ser preenchidas até o dia 12 deste mês. Então aí, se você quer participar aí desse campeonato, você mora na zona rural de Paracatu, tem aí um time da sua região que pode disputar, você quer inscrever esse time, corre lá e faça então a inscrição. Quem tem mais informações para a gente é a nossa repórter Thalita Mendes, que conversou com o Wendel Rocha, ele que faz parte da comissão organizadora aí desse campeonato. O Campeonato Rural estreia agora dia 3 de agosto e nós vamos conversar com o Wendel Rocha, que é presidente da Liga e também um dos organizadores do campeonato, para falar a respeito disso. Ainda tem vaga, né, para os times que querem se inscrever.
Bem, o campeonato vai ser com 16 equipes, limite de 16 equipes. A gente já está com 12 equipes inscritas, ainda há 4 vagas ainda, onde vai abranger toda a região de Paracatu, né? O campeonato rural também, ele vai ser realizado lá na Lagoa de Santo Antônio, no campo Antônio Pereira da Silva. Todas as partidas serão realizadas lá. É um campeonato também que há 5 anos não tem em Paracatu. E a pedido do secretário de Esporte, Vatim, e com o apoio da prefeitura, esse ano a gente está retornando. E a partir de qual idade os jogadores podem participar do campeonato? A idade mínima é de 16 anos, certo? Com autorizações dos pais, por ser de menor ainda. Aí abrange as demais idades para cima. E o regulamento consta 2 itens importantíssimos. É o título de eleitor, a comprovação eleitoral do cidadão tem que ser no cartório de Paracatu, senão ele não pode participar. Se ele for de outra cidade, ele está proibido de jogar a competição. E todos os atletas que participaram dos campeonatos da Liga em 2018 e 2019 também não poderão participar. Por que isso? A gente está fazendo porque para abranger mesmo o pessoal da zona rural, para dar oportunidade para eles jogar o futebol deles. Somente será realizadas as partidas lá no campo da Lagoa, né? Lá é um campo aberto e está proposto para todo mundo assistir as partidas. As partidas serão todas no domingo. E até que dia ficam abertas as inscrições? Até sexta-feira agora, no dia 12. Né? A gente vai encerrar porque a gente tem que fechar o regulamento, já confeccionar a tabela para o início no dia 3 de agosto. Muito obrigada, Wendel. E você que quer se inscrever aí, corre que é até sexta-feira só. É com você, João Paulo. E o governo federal aprovou ontem com vetos a lei que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Entre eles está o texto que proibiu o poder público de compartilhar com outras entidades públicas ou empresas os dados pessoais de quem fizer requerimentos pela Lei de Acesso à Informação. Quem nunca passou por essa situação? É estranho porque todo mundo agora tem o nosso celular e manda uma mensagem. Eu entrei no site para poder fazer um download de alguma coisa assim, começou a pedir muitos dados, eu cancelei e procurei outro meio de obter o que eu precisava. A partir do ano que vem, nossos dados pessoais estarão mais protegidos. É o que promete a Lei Geral de Proteção de Dados. Discutida por 8 anos, ela regulamenta como as informações dos brasileiros podem ser usadas por empresas e governo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, responsável por editar e fiscalizar as regras desta nova legislação. A MP havia sido vetada na gestão de Michel Temer. Um exemplo de como isso vai funcionar na prática está nesta lanchonete. Você toma um café, paga a conta, pede o CPF na nota fiscal. O caixa vai precisar do documento para emiti-la, mas se ele for usar o dado para outros fins, como publicidade, terá que pedir a minha autorização. Você vai lá numa loja, você dá suas informações e aquelas informações, elas ganham vida e passam a ser compartilhadas aí com inúmeras empresas e você nem tem ciência de que aquilo está acontecendo. Não é que isso vai acabar, mas isso vai ser muito mais claro para a gente. Então, por exemplo, quando eu entregar ali os meus dados, eu vou ter que ter acesso a um documento, a alguma informação que contenha lá, por exemplo, com quem aquelas empresas compartilham os dados. A lei também protege as informações específicas, como as de saúde e de redes sociais. O descumprimento prevê multa diária de até 50 milhões de dólares. A lei brasileira é parecida com a europeia. No começo deste ano, o Google foi multado em 50 milhões de euros, depois que a justiça francesa considerou falta de transparência com os usuários sobre o trato dos dados pessoais. Hoje, se você quer ser uma empresa aí de fato inserida na economia digital, você precisa demonstrar preocupação com a proteção de dados, porque você vai ser exigido dos seus fornecedores, dos seus clientes, inclusive em contrato, que haja declarações de sua parte que você protege aquelas informações.